Boa noite. Boa noite. A agência de classificação de risco Moody's rebaixa a nota e coloca o Brasil à beira do grau especulativo. Presidente Dilma Rousseff afirma ter grande interesse em propostas de Renan Calheiros para a economia. Mas Eduardo Cunha diz que essa tentativa de acerto entre executivo e legislativo é um mero jogo para a plateia. Vídeo mostra motorista do Uber correndo para fugir de taxistas agressores aqui na capital paulista. Um vídeo feito por um cinegrafista amador mostra o motorista do aplicativo Uber que foi sequestrado e agredido por um grupo de taxistas correndo para fugir dos agressores. O crime aconteceu na madrugada do último sábado. As imagens mostram o motorista do Uber tentando fugir a pé por uma rua da Zona Sul de São Paulo, enquanto é perseguido por um táxi na contramão. Em depoimento, ele disse à polícia que foi atender a um chamado e se deparou com um grupo de taxistas que cercaram o carro. O motorista tentou fugir a pé, mas foi alcançado por 4 homens em um táxi. Depois de ser agredido, foi solto em uma rua da região. O carro foi encontrado com vidros quebrados e a lataria amassada. O prefeito de São Paulo, Fernando Haddad, determinou que a Secretaria dos Transportes casse a licença dos taxistas que tiverem a participação confirmada na emboscada. Representantes dos sindicatos do setor informaram já ter identificado ao menos um taxista envolvido e que ele vai ser denunciado ao Departamento de Transporte Público. E um outro taxista disse ao site de notícias G1 que também foi agredido no Itaim Bibi. Aliás, um outro motorista do Uber. O motorista do Uber registrou um boletim de ocorrência e contou à polícia que 1 hora antes do sequestro do colega foi chamado por 2 mulheres que estavam em uma festa na rua Santa Justina e também foi atacado por taxistas. Ele teve o vidro do carro quebrado e conseguiu fugir. O Museu Oscar Niemeyer, em Curitiba, recebe mais uma remessa de obras de arte apreendidas pela Polícia Federal durante a Operação Lava Jato. 22 obras foram transportadas do Rio de Janeiro para Curitiba por uma empresa especializada e vão ficar sob custódia do museu. No lote constam quadros de Salvador Dalí, Romero Brito, Aldemir Martins, Alfredo Volpi e Cláudio Tosi. O local abriga peças apreendidas com o empresário Ziui Skornik, da doleira Nelma Kodama e do ex-diretor de serviços da Petrobras, Renato Duque. Até agora, na Operação Lava Jato, foram apreendidas 270 obras de arte com os presos pela Polícia Federal. Presidente Dilma Rousseff lança programa para atrair investimentos privados em energia elétrica e afirma lastimar o aumento da conta de luz. Segundo o anúncio, até 2018 serão lançados leilões de usinas de energia capazes de gerar até 31 mil megawatts, ampliando cerca de 20% a capacidade atual. Além de hidrelétricas, a oferta incluirá usinas térmicas, eólicas e de energia solar. Na área de transmissão, a expectativa é chegar a 38 mil quilômetros de linhas, com crescimento de cerca de 30%. A previsão é que esses investimentos cheguem a um total de 186 bilhões de reais. Dilma justificou o aumento na conta de luz pela falta de chuva. É verdade, sem sombra de dúvida, que as contas de luz aumentaram e por isso nós lastimamos. Mas elas aumentaram justamente porque diante da falta de luz, aliás, da falta de energia para sustentar a existência de luz, nós tivemos de usar as termoelétricas. Segundo Dilma, o desligamento de 21 usinas térmicas no último sábado vai possibilitar uma mudança no regime de bandeira vermelha, que hoje cobra nas contas de luz um adicional de R$ 5,50 para cada 100 kWh consumidos. A bandeira vermelha, a mais cara em todo o país, vigora desde janeiro. Dilma disse que as propostas levadas ao Planalto pelo presidente do Senado, Renan Calheiros, para superar a crise, coincidem plenamente com as medidas do governo e fazem parte da agenda positiva para o país. São propostas muito bem-vindas. Eu queria até dizer que para nós é a melhor relação possível do Executivo com o Legislativo. Então nós olhamos essas 27 propostas
com grande interesse e valorizamos muito a presença delas. Eu acho que essa sim é a agenda positiva para o país. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, reagiu à pauta positiva proposta pelo presidente do Senado, Renan Calheiros. Os dois são do PMDB. Segundo Cunha, parte das 27 propostas de combate à crise econômica feitas por Renan também deve passar pela Câmara. E, portanto, cabe ao governo recompor sua base para obter apoio. Ele disse que a tentativa de acerto de Renan com o Planalto corre o risco de ser um mero jogo para a plateia. Eu acho que é uma tentativa de passar uma imagem que só existe o Senado e que lá resolveu o problema e que achar que isso vai criar algum constrangimento para a Câmara. Não vai, isso é bobagem. Nós vamos analisar com toda a seriedade porque o sistema ele é bicameral. Cunha também negou ser um incendiário do país por apreciar os pedidos de impeachment e colocar em votação a chamada pauta bomba, com projetos que oneram o orçamento federal. Eu não me considero incendiário, nem acho que ninguém tem que ser bombeiro. Em segundo lugar, tem coisas que são atribuições de uma casa, coisas de outra e coisas que são das duas. É preciso cada um saber o seu papel. Agora à noite, o presidente do Senado, Renan Calheiros, falou sobre a crise política e econômica. Discutir o impeachment todos os dias, claro, não resolve a crise econômica. O que achamos recomendável é separar as crises. O governo Dilma Rousseff não é o Brasil. Nós estamos atacando os problemas nacionais que continuarão a existir durante e depois do governo Dilma. O reducionismo é impróprio. O governo Dilma, como se sabe, tem data para acabar e o Brasil vai continuar existindo. Minha obrigação como presidente do Congresso Nacional é procurar caminhos novos, mesmo correndo o risco de errar. Direto de Brasília, Josias de Souza fala sobre a retomada de relações entre Dilma Rousseff e Renan Calheiros. Há algo de seminovo na cena política de Brasília. Renan Calheiros se mexeu. O presidente do Senado é hoje menos hostil ao governo do que era ontem. Isso parece pouco, mas para Dilma Rousseff, uma presidente hemorrágica, é muito. Significa a perspectiva de construção no Senado de uma espécie de escudo para deter os mísseis que são disparados desde a Câmara por Eduardo Cunha e seu grupo. Renan Calheiros juntou em cima do joelho quase 3 dezenas de projetos, a maioria já tramitava pelo Senado. Ele juntou propostas que interessam ao governo e outras propostas que interessam aos senadores, deu a esta lista de projetos um nome pomposo, Agenda Brasil, e sugeriu ao governo que encampasse esta agenda. Dilma Rousseff se agarrou à lista de projetos de Renan Calheiros como um náufrago que encontra uma boia de salvação. A boia é precária. Dependendo da evolução da Operação Lava Jato, Renan Calheiros pode afundar a qualquer momento. De resto, não se aprova nada no Congresso sem a participação da Câmara. O Legislativo é bicameral. Mas, por hora, o que interessa a Dilma Rousseff é não aprovar determinadas coisas, desde pautas bomba até um próprio pedido de impeachment. Assim, o governo vai se transformando numa espécie de barco a 3. Eduardo Cunha rema para um lado, Renan Calheiros rema para o outro e Dilma Rousseff, no meio dos dois, reza para que não surja nenhum fato novo que os estimule a empurrá-la para fora da embarcação. Boa noite. Câmara dos Deputados discutiu hoje itens da chamada pauta bomba. Os deputados analisaram uma proposta de emenda à Constituição que vincula os salários dos advogados da União e procuradores ao que ganham os ministros do STF. As carreiras mais altas teriam salário de 90% do que ganham os ministros do Supremo, que recebem mais de 33 mil. A proposta discutida hoje incluía, neste aumento, outras carreiras, como auditores fiscais do Trabalho e da Receita. Mas este item foi rejeitado. O governo é contrário à medida, que teria um forte impacto nas contas públicas. Agora, o texto deve passar por votação em segundo turno e depois irá ao Senado. Marina Silva participa de evento em São Paulo e diz que o país vive uma crise de sustentabilidade política. A ex-candidata a presidente Marina Silva fez a palestra de abertura da Feira Internacional Green Building Brasil, que está na 6ª edição.
A cada ano, uma personalidade é convidada para falar sobre desenvolvimento sustentável. Além de palestras e debates, o evento reúne também empresas que apresentam novidades no setor da construção civil. Durante a sua palestra, Marina Silva não deixou de mencionar o momento crítico em que vive o país e voltou a falar como nos tempos em que foi candidata à presidência da República. Disse que o Brasil enfrenta uma crise de sustentabilidade política. O que está acontecendo conosco é incompetência, falta de compromisso, trocar o futuro da nação por eleição. É muito fácil você liderar em tempo de acomodação. Difícil é você liderar em tempo de desequilíbrios, de desestabilização. Marina Silva também falou sobre a corrupção no país. Um dos problemas mais graves que nós estamos vivendo é o problema da corrupção. E se apresenta um pacote com 28 medidas e não tem medidas para o combate à corrupção? Como podemos? Eu não estou apenas criticando, eu estou dizendo que está faltando. Depois da palestra, Marina Silva conversou com a nossa equipe e comentou sobre o apelo feito ontem pela presidente Dilma Rousseff contra o que ela chamou de vale tudo na política. A sociedade brasileira não quer o vale tudo, mas também não quer a ocultação da verdade. Quer que os erros sejam reconhecidos para que a gente possa encontrar soluções. Negando a realidade, nós não vamos a lugar nenhum. Marina disse ainda que apoia os protestos de rua, como os que estão marcados para o próximo domingo, em todo o país, mas afirmou que é preciso ter cautela quando se fala em impeachment da presidente Dilma. A sociedade está, enfim, com legítima razão, indignada porque se sentiu enganada. Mas nesse momento, a bandeira mais importante, no meu entendimento, é do apoio ao trabalho da Polícia Federal. Aquilo que vier pelas investigações, tendo fato concreto, cumpra-se a lei. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral, o processo referente à criação do partido Rede Sustentabilidade de Marina Silva deve ser encaminhado para o Ministério Público Eleitoral. A expectativa é de que o julgamento ocorra ainda este mês. Discussão de gênero nas escolas agitou a votação na Câmara Municipal. Os vereadores aprovaram que o plano deverá orientar o Executivo no planejamento da educação da capital paulista nos próximos 10 anos. Por 42 votos a favor e 2 contra, os vereadores de São Paulo aprovaram em primeira votação o Plano Municipal de Educação da cidade. Esse texto aprovado agora não tem a palavra gênero, alvo de grande polêmica durante todo o dia aqui na Câmara. Essa situação foi muito parecida com o que aconteceu em Brasília, no Plano Nacional de Educação, que também tinha a palavra gênero no seu conteúdo, mas para ser aprovado, foi retirado do texto. Agora, aqui em São Paulo, esse texto deve ser novamente votado no dia 25 e pode sofrer alterações com sugestões de emendas parlamentares. As manifestações, tanto dentro quanto fora da Câmara, são relacionadas a 2 grupos. Um ligado ao movimento LGBT, que diz que falar sobre gênero é acabar com o preconceito. Já o movimento ligado à Igreja Católica fala que falar sobre gênero com crianças de 0 a 14 anos significa intromissão do Estado na educação infantil. Desde o final de julho, os dias têm sido marcados por sol forte, temperaturas acima da média para esta época do ano, nenhuma gota de chuva e baixa umidade do ar em boa parte do Brasil. Aqui em São Paulo, os índices de umidade estão perto ou até abaixo dos 20%, quando a Organização Mundial da Saúde considera confortável para o ser humano níveis em torno de 60%. Mariana Armentano traz mais detalhes da previsão do tempo para amanhã. A previsão continua muito parecida e os meteorologistas falam em chuva apenas para o final do mês. É que o bloqueio atmosférico causado pela grande massa de ar seco que toma conta do país ainda impede a chegada de sistemas que possam provocar chuvas por aqui. Dessa forma, todo o estado de São Paulo terá mais um dia de tempo seco, céu azul praticamente sem nuvens e temperaturas em elevação. É inverno, mas a máxima amanhã chega aos 32 graus em Votuporanga e em Presidente Prudente e aos 33 graus em Presidente Bernardes, no oeste do estado. No centro-norte, as menores temperaturas serão registradas em Franca, mínima de 14 e máxima de 26 graus amanhã.
Aqui na capital, mínima de 15 graus nessa madrugada e à tarde, calor de 27 graus. No litoral, o dia vai ser um pouco mais fresquinho, com máxima em torno dos 25 graus. Diversos bares e restaurantes de São Paulo já aceitam consumidores acompanhados de seus animais de estimação. Alguns restaurantes já têm até cardápio para os pets. O Frederico tem só 11 meses de vida, tempo suficiente para aprender a arte da sedução. O pequeno Spitz japonês é especializado em fazer cara de "me leva junto, por favor, vai". Em final de semana, tá um dia de sol, você quer aproveitar a oportunidade não só de conciliar, a oportunidade de sair com o seu cachorro, fazer um exercício físico, sentar num lugar que você possa também comer junto, isso é muito bom, né? Muito bom também para a Cookie, de 3 anos, da raça Akita. Agora ela também pode acompanhar toda a turma, que virou cliente fiel dessa frutaria na Zona Sul, justamente por causa do espaço reservado para consumidores com pet. Com esse status de serem integrantes da família, os animais domésticos que já dominaram os nossos lares agora conquistam os territórios dos bares e restaurantes de São Paulo. E essa é uma tendência que vem crescendo na cidade. Por determinação do Centro de Zoonoses, os bichinhos só são permitidos nas áreas externas. Já nesse restaurante em Perdizes, em 2 anos e meio de existência, foi registrada apenas uma reclamação pela presença dos animais. Desde então, foi elaborado um manual de etiqueta pet, com instruções como, por exemplo, não tirar a guia do cachorro nunca e avisar o garçom se o animal for mais desconfiado. Em geral, os cachorros são mais comportados do que as crianças. No final das contas, tem mais gente satisfeita do que torcendo o nariz. A Estrela, essa jovem vira-lata, agradece. Se eu tivesse aqui sem ela, eu ia estar o tempo todo pensando nela e às vezes até querendo voltar, sabendo que ela está sozinha. A seguir, a agência de classificação de risco Moody's rebaixa a nota do Brasil. E a Grécia ainda dentro da zona do euro. O país fecha acordo com credores europeus para receber o terceiro pacote de resgate financeiro. O trabalho do governo federal avança em São Paulo, avança no Brasil. Para garantir o fornecimento de água na região metropolitana da capital, o sistema São Lourenço será interligado, beneficiando 20 milhões de paulistas. E já estão garantidos recursos para a interligação das represas Jaguari e Atibainha. As obras no metrô da capital e no VLT de Santos vão garantir transporte mais rápido e de qualidade. E o Rodoanel vai tirar 17 mil caminhões por dia da Marginal Tietê. É o governo federal trabalhando para o Brasil avançar. Martelo. Martelo. Alicate. Alicate. Onde é que tá? Tá aí na tampa organizadora. Broca. Broca. Eita, tem isso aqui. Claro, cabe 40 quilos. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campainha tá funcionando. Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Se você quer estudar jornalismo, relações públicas, publicidade e propaganda ou rádio, TV e internet, a Faculdade Casper Libero é o seu lugar. Quer conhecer? Eu te levo! Aqui a gente aprende na sala de aula e também em laboratórios de rádio, fotografia, edição de imagens e estúdios de TV. Você também pode colaborar em revistas, sites, programas de TV e rádio laboratoriais. E tem oportunidade de estágio dentro da Fundação Casper Libero. São mais de 60 anos de tradição numa localização incrível. Faculdade Casper Libero, formando os melhores profissionais da comunicação. Quer saber mais? Acesse nosso site. O programa Mais Médicos do Governo Federal é muito mais que médicos. Para a enfermeira Gisele, é mais carinho e dedicação no jeito de atender. Para o Dr. Felipe, é mais proximidade com seus pacientes. Para seu Floriano, é mais tranquilidade e confiança. Para a Uiana, é mais proteção para ela e toda a sua comunidade. Para a Gabriele, são mais oportunidades, com mais de 11 mil novas vagas em medicina até 2017. E para todos nós, é o governo federal
trabalhando para oferecer cada vez mais saúde a 63 milhões de brasileiros que não tinham atendimento médico. Acesse e confira se a sua cidade já foi beneficiada e acompanhe as ações do programa. O Brasil do Mais Médicos é o Brasil que cuida, educa e avança. Governo Federal. Hoje, no Todo Seu, eu recebo Roberto Chiniachik para falar de sucesso profissional e aceleração de carreira. Confira as dicas valiosas desse grande psiquiatra e impecável escritor. Esther Rocha conta as últimas notícias das celebridades. No musical, recebo mi hermanito, que veio da Alemanha aqui para o Brasil, Tony Ozana, cantor, multi-instrumentista e meu parceiro, que vai arrasar aqui no Todo Seu. Hoje, 10h30 da noite. Tô te esperando, pode vir. O dólar fechou hoje o dia em alta de 1,59%, cotado a R$ 3,49. Durante o dia, a moeda americana chegou a ser negociada a R$ 3,51, mas depois recuou. O pregão foi bastante influenciado pelo cenário internacional. A informação de que o Banco do Povo da China desvalorizou o yuan 1,9% frente ao dólar americano impôs perdas em todo o mundo, em particular nos países exportadores de commodities, como o Brasil. A agência de classificação de risco Moody's rebaixou a nota do Brasil de Baa2 para Baa3. Apesar do rebaixamento, o Brasil permanece dentro do chamado grau de investimento, mas agora está no último degrau dentro da classificação que garante ao país o selo de bom pagador. Segundo a agência, o rebaixamento da nota foi motivado pela performance fraca da economia e também pela falta de acordo político na votação das reformas fiscais. No final de julho, a Standard & Poor's também rebaixou a nota do Brasil. E agora o comentário de economia com Denise Campos de Toledo. O dólar subiu hoje aqui no Brasil antes mesmo do novo rebaixamento da nota do país. A desculpa foi a desvalorização do yuan. A desvalorização da moeda chinesa pode prejudicar o comércio exterior do Brasil na medida em que estimula as exportações chinesas, mas desestimula as importações, o que pode inclusive derrubar mais os preços de commodities, movimento que já vem prejudicando as vendas externas do país e empresas como a Vale. Agora, o rebaixamento da avaliação do Brasil pela Moody's, ainda que tenha sido mantida perspectiva estável, apenas reforça a tendência de alta do dólar. É mais um fator que pode afugentar o investidor estrangeiro. Embora o Brasil ainda não tenha perdido o grau de investimento, já vem sendo tratado como um país que não tem selo de bom pagador. Nos últimos 3 meses, a saída de dólares superou a entrada e o Brasil vem pagando em captações externas mais do que países com graus inferiores de avaliação. O problema é a deterioração rápida de vários indicadores, a dificuldade de execução da ajuste fiscal e o aumento do endividamento público. Vivemos uma crise sem perspectiva de reversão no curto prazo, reforçada por um ambiente político dos mais adversos, o que deixa o país mais vulnerável. A perda mesmo do grau de investimento pode levar alguns meses e vai depender muito de resultados que o país ainda possa apresentar. Agora, é difícil contar com resultados mais satisfatórios. Por mais que o governo esteja tentando maior apoio, as divergências são enormes e sustentadas até pela forte queda de popularidade da presidente. Quanto ao dólar, a dúvida que fica é se o Banco Central irá atuar com mais intensidade ou não para conter um avanço mais forte, já que o dólar elevado pode pressionar mais a inflação, que já está rodando na faixa dos 2 dígitos. Por outro lado, o dólar mais alto favorece as exportações e pode dar algum fôlego à atividade econômica num processo semelhante ao que a China tenta promover com a desvalorização do yuan. Decisão difícil. Sem um rebaixamento efetivo do país, o mercado já fala no dólar em 3,70 ou até um pouco mais antes do final do ano. Eu volto na quinta. Até lá. Grécia chega a acordo com credores europeus para receber o 3º pacote de resgate financeiro e continuar na zona do euro. O acordo foi anunciado depois de 3 semanas de negociações. A última rodada durou 23 horas. Os dois lados concordaram sobre os termos de um acordo de 3 anos e disseram que algumas pequenas questões continuam em aberto, mas devem ser resolvidas logo.
O valor do resgate não foi divulgado, mas deve gerar em torno de 86 bilhões de euros. O parlamento grego deve ratificar o acordo até quinta-feira e o documento vai ser examinado pelos ministros das Finanças da zona do euro na sexta-feira. 4 anos após o acidente em Fukushima, o Japão liga pela primeira vez um reator nuclear. A usina de Sendai, em Kagoshima, é operada pela companhia Kyushu. A empresa disse que a central vai começar a gerar eletricidade na próxima sexta-feira e entra no ciclo comercial no início de setembro. A Kyushu afirmou que fez todos os testes exigidos pela nova legislação japonesa e que tudo está funcionando de maneira correta. O reator em Sendai é um dos 48 existentes no país que foram desativados após o acidente de Fukushima, em março de 2011. Pesquisas indicam que a maioria dos japoneses se opõe ao religamento. Algumas pessoas, inclusive, entraram com ações na justiça para tentar bloquear a volta das atividades nucleares. O Japão tem poucos recursos naturais e, antes do acidente, a energia atômica chegou a suprir 1/4 das necessidades energéticas do país. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com o Ronivon no Todo Seu. Uma ótima noite para você e até amanhã. Logo mais 11h30 da noite, a máquina captura o renomado chefe de cozinha Rodrigo Oliveira. Assista agora. Todo Seu.